Olá, eu sou o Celso Luiz Medeiros Lima, engenheiro florestal, formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 1976. Quero agradecer ao Paulo pelo convite para que a gente possa estar passando as nossas experiências florestais na modalidade silvopastoril no Mato Grosso do Sul, onde atuamos desde 2004. Eu sou formado, então, pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro há 40 anos. Iniciei as minhas atividades florestais aqui, até então, Mato Grosso, na Itapeva Florestal, onde trabalhamos de 1977 a 81, em um maciço de 66 mil hectares em uma única fazenda. De 81 a 87, fomos contratados pela Shell Petróleo, no Oeste Baiano, pela empresa Floril, Florestadora IP, onde implantamos um maciço florestal, principalmente de pinos, com aproximadamente 35 mil hectares de florestas. Em 87, fomos contratados pela Votorantim Celulose e Papel, na sua primeira unidade na região de Ribeirão Preto, unidade de Luiz Antônio, onde atuamos até 2000 na implantação e manutenção como gestor de florestas na macro-região de Ribeirão Preto. Em 2000, iniciamos a nossa empresa, a CM Florestal, a qual atuamos até o momento no ramo de consultoria e assessoria florestal no Mato Grosso do Sul, principalmente. Em 2004, retornamos ao Mato Grosso do Sul para a implantação de 2 viveiros, um em Ribas do Rio Pardo, outro em Campo Grande, viveiros para a produção de mudas clonais de eucaliptos, módulos similares aos viveiros implantados pela Votorantim na região de Ribeirão Preto. A partir da implantação dos viveiros florestais, iniciamos nossas atividades de consultoria florestal. Grupo Mutum foi um dos primeiros clientes nossos, que até hoje é um dos principais clientes. E nessa consultoria, nós começamos a implantação dos primeiros projetos na modalidade silvopastoril, do Grupo Mutum, e também na Fazenda Modelo, onde os primeiros protótipos foram implantados. Verificamos que os espaçamentos utilizados até então, de 8 metros entre renques a 12 metros, que foram os primeiros testes nossos, a produção de madeira era muito boa, porém a pastagem se definhava logo no segundo ano, terceiro ano. Muito embora a produtividade das árvores, o volume médio individual, eram às vezes o dobro do convencional das florestas plantadas. Passamos então a desenvolver outros projetos, implantando de 14 metros a 16 metros entre renques. E verificamos também que, mesmo aumentando de até 14 metros, as florestas definhavam, a pastagem definhava logo a partir do terceiro, quarto ano. A floresta saía muito bem, porém a pastagem definhava por falta, principalmente, de luz e a disponibilidade de água. Implantamos outros projetos de 16 até 18 metros e fomos verificando que todas as áreas implantadas
no máximo até o 5º ano, todas as pastagens definhavam pela deficiência de água e de luz. Chegamos à conclusão que a modalidade silvopastoril no Mato Grosso do Sul, eixo Três Lagoas, a Ribas do Rio Pardo ou Campo Grande, onde a precipitação é em torno de 1.350 milímetros, bem distribuídos, com um mês ou no máximo 2 meses de ausência de chuva, o espaçamento entre renque pode ser definido como de equilíbrio com 18 a 21 metros entre renques. Vários testes, vários projetos implantados, áreas com grandes extensões, e podemos afirmar categoricamente que para a região do Mato Grosso do Sul, numa precipitação média de 1.350 milímetros, é possível se plantar num espaçamento de 18 a 21 metros e termos as duas culturas em equilíbrio até o final do seu ciclo, para corte raso, entre 5 e 6 anos. Observamos também que nesta distância entre renques é possível diminuirmos o tempo de corte, que normalmente numa floresta convencional no Mato Grosso do Sul, a colheita ocorre entre 6 e 7 anos, normalmente 6 anos e meio. Verificamos que florestas plantadas na modalidade silvopastoril é possível a sua colheita com 5 anos, com volume médio individual acima de 0,35 metros cúbicos indivíduo. Várias florestas estão plantadas nessa modalidade, principalmente na região de Ribas do Rio Pardo, e uma com uma grande extensão, 3.200 hectares, na região de Ivinhema, Mato Grosso do Sul, onde o produtor plantou 3.200 hectares nesta modalidade. E os dados de florestas já com 6 anos e meio, comprovam que é possível a colocação de 650 a 700 árvores por hectare, uma região que chove um pouco mais, e uma produtividade média de 30 a 32 metros cúbicos hectare ano, e a pastagem mantendo igual ou maior do que nos projetos convencionais. Exemplificando, na mesma propriedade, o produtor colocava até 1,2 unidades animais por hectare. No modelo silvopastoril, nós estamos colocando a mesma quantidade ou até 1,5 unidades animais por hectare. E além do conforto térmico que isso tem proporcionado, a região de Ivinhema ocorrem geadas com frequência, e verificamos que principalmente a geada de 2013, que afetaram as pastagens no entorno das florestas, literalmente secaram as pastagens, dizimaram as pastagens. Nos projetos silvopastoril, nós não tivemos nenhum problema, a pastagem ficou verde durante todo o ciclo. Além do bem-estar animal, né, nós estamos agregando valores à propriedade, mantendo a mesma produtividade animal e colocando acima de 200 metros cúbicos por hectare no final do ciclo de floresta. Essa propriedade está sendo conduzida para a madeira de serraria com desbastes,
onde a expectativa nossa é que com 12 anos tenhamos árvores, após os desbates, árvore com 1,2 até 1,5 indivíduos, volume médio individual, deixando aproximadamente 200 árvores por hectare. É um modelo que comprovadamente é eficiente para a região, para o Mato Grosso do Sul. Nós temos as experiências mostram que se nós colocarmos uma fileira de árvore, mantendo o espaçamento 18 a 21 metros entre renques, colocando uma fileira de árvore ou 2 fileiras de árvores, as árvores serão sempre iguais. Colocando 3 fileiras de árvore, a linha central irá começar a definhar ou perder produtividade já a partir do 2º ano. 4 linhas é o modelo ideal para a colheita mecanizada, porém as árvores perdem em produtividade já a partir do 1º ano. As fileiras centrais perdem produtividade significativamente. Verificamos nesse tempo que o modelo de 3 fileiras de eucaliptos e um espaçamento entre renques de 18 a 21 metros nos permite uma volumetria significativamente alta, comparada com a média do Mato Grosso do Sul, nesta região, os projetos convencionais que são de aproximadamente 30 a 35 metros cúbicos hectare ano, verificamos que os plantios na modalidade silvopastoril com esta precipitação de 1.350 milímetros ano tem nos proporcionado grandes avanços de conhecimento técnico. Sabemos que a taxa de conversão de uma floresta na modalidade silvopastoril é significativamente superior, às vezes quase que o dobro de um projeto convencional. Considerando que as florestas plantadas no Mato Grosso do Sul, na modalidade convencional, nos proporcionam, em média, num ciclo de 6 anos e meio, 220 a 240 metros cúbicos por hectare ano, e no modalidade silvopastoril é provável e possível produzirmos aproximadamente 200 a 210 metros cúbicos por hectare, mais as unidades animais colocadas no mesmo projeto, a viabilidade econômica do modelo silvopastoril passa a ser muito interessante e bem mais rentável do que os projetos convencionais. Uma das dúvidas que surgiram durante esse tempo nosso de pesquisa e desenvolvimento das florestas foi: devemos plantar no sentido leste-oeste, norte-sul? Qual o modelo ideal? Como o nosso projeto, o Mato Grosso do Sul, nós temos uma disponibilidade de luz muito grande, o nosso fator limitante de produção é água. Então, devemos plantar, sem dúvida, em nível. Todas as florestas a serem plantadas ou implantadas numa região similar ao Mato Grosso do Sul, onde a disponibilidade de luz é grande, o plantio em nível, segurando a água precipitada no solo, é muito favorável e muito bom para o desenvolvimento da floresta.
Outro fator que verificamos quanto à disponibilidade de água é que a produtividade está ligada diretamente à precipitação de água na sua propriedade. Então, dando um exemplo, nessa precipitação nossa média de 1.350 milímetros, é possível produzirmos de 28 até 30 metros cúbicos, 32 metros cúbicos por hectare ano, mais uma pastagem com 1 a 1,2, 1,5 unidades animal por hectare. Isso é uma constante, sabemos isso já não é mais nenhuma pesquisa, isso é operacional, isso é um modelo já concretizado no Mato Grosso do Sul. Verificamos também, nesse tempo nosso de desenvolvimento dos projetos florestais, que as florestas têm se desenvolvido, as árvores crescem, o modelo que nós temos de desenvolvimento de uma floresta convencional, de produtividade, volume médio individual, o modelo silvopastoril tem nos mostrado que o indivíduo pode crescer muito mais do que se preconiza. O crescimento médio em altura, exemplificando, de uma floresta convencional, no primeiro ano, 5, 6 metros de altura. Já conseguimos até 10 metros de altura no primeiro ano. Isso mostra que a concorrência nos projetos convencionais já ocorre desde o primeiro ano, onde nós mostramos e outros profissionais mostraram que os convencionais, a concorrência entre plantas ocorre a partir do terceiro ano. Com o modelo silvopastoril tem nos mostrado que a concorrência já ocorre no primeiro ano. Certamente teremos nos próximos anos a mudança da paisagem do Mato Grosso do Sul com a implantação de outras florestas que certamente os novos projetos passarão pela modalidade silvopastoril, não alterando tanto a paisagem e agregando valor ao produtor e à região. Certamente nos próximos anos, novos investimentos virão para o Mato Grosso do Sul, como as empresas termoelétricas que devem se instalar no estado e passarão, com certeza, por projetos, implantarão projetos na modalidade silvopastoril. Essa é uma certeza que temos do desenvolvimento, da qualidade das florestas implantadas e da integração que temos desenvolvido durante esses projetos. Vamos relatar um pouco da história, o que ocorreu desde o início da nossa implantação dos projetos na modalidade silvopastoril no Mato Grosso do Sul. Em 2006, um projeto implantado na Fazenda Modelo, com 424 árvores por hectare, fizemos a mensuração, o inventário florestal no terceiro ano, e verificamos que uma floresta ao lado, no modelo convencional de alta produtividade, uma floresta de aproximadamente volume médio individual no terceiro ano, com 0,15 metros cúbicos, era excelente qualidade. Porém, o modelo silvopastoril plantado ao lado, a floresta apresentava 0,31 metros cúbicos indivíduo. Isso nos chamou a atenção para que o desenvolvimento do modelo silvopastoril tinha algo a ser acrescido. Aí começamos, como existia
o valor médio individual dobrado, o dobro do convencional, começamos a fazer os nossos primeiros testes, tentando agregar valores para os produtores. Alguns erros ocorreram, por exemplo, plantio de adensado de 1.100 árvores, plantio nas linhas, 3 linhas de 1 por 1 por 1, mais ou menos 1.100 plantas por hectare, mais a pastagem. As árvores viraram certamente um paliteiro, árvores finas, com total dominância, árvores dominadas. Quando começamos a alterar o estande de árvores, testando 600, 700, 800 árvores, verificamos que é possível produzir uma quantidade de volume metros por hectare bastante alto, desde que respeitemos as quantidades de chuva precipitada versus árvore. E a escola, o nosso modelo de desenvolvimento foi na região de Ribas do Rio Pardo e em Vinhema, onde os projetos estão consagrados, as histórias, eu costumo dizer sempre, pergunte para o vaqueiro, quem vai operar dentro da floresta antes de começar o projeto e depois. Existe no início uma certa resistência, porque o gado vai ficar mais arisco, ele não enxerga no horizonte. Verificamos que nada disso é verdade. O gado, no modelo silvopastoril, ele fica mais dócil, porque ele tem comida mais farta, ele tem uma disponibilidade, quando distribuído a água em pontos estratégicos, ele caminha menos, consequentemente a taxa de conversão do gado é muito maior, o seu desenvolvimento é muito maior, aproveitamento. E uma questão que vem sempre à tona: o gado come a casca do eucalipto? Sim e não. Não, quando o manejo da pastagem é bem feita, quando você tem uma quantidade de capim suficiente para que o gado tenha o seu pastejo suficiente. Quando a pastagem fica deteriorada ou rapada, como dizem os pecuaristas, existe uma tendência muito grande do animal, do bovino, ir, por curiosidade, roer a casca do eucalipto. Verificamos nesse tempo que pode ser deficiência de cálcio. Não é verdade. Um gado bem nutrido, com sal mineral, porém a pastagem estava baixa, ele foi na casca do eucalipto e arrancou, perdeu. Então, quando você tem um manejo da altura da pastagem de acordo, o gado certamente não altera, não danifica a floresta. Um outro relato importante também, verificamos que o gado, por algum motivo, ele tem uma atração maior para os híbridos de camaldulenses. Quando você tem um clone, um urograndes, urofila com grandes, e ao lado um grandes com camaldulenses, ou um urofila com camaldulense, o gado prefere sempre os híbridos de camaldulense. Provavelmente tem alguma substância na casca que atrai mais o gado. Essa é uma constância que temos verificado nos projetos aqui plantado. E a gente, voltando ao vaqueiro, ao boiadeiro que faz o manejo do gado, após a implantação da floresta, ele certamente irá preferir trabalhar na modalidade silvopastoril, pois o seu estresse é menor, do gado é menor, e o dano ao meio ambiente é menor, você tem uma quantidade de reforma de pastagem menor, um bem-estar muito maior. Consequentemente, é um modelo de integração que certamente veio para ficar no Mato Grosso do Sul e outras regiões que certamente poderão ser
adaptadas a essa modalidade. Temos a convicção que nos próximos anos os grandes projetos passarão por essa modalidade. O importante é frisar também que a modalidade silvopastoril, ela foi bem desenvolvida, principalmente pela implantação de clones de materiais genéticos adaptados à região, os quais nós testamos previamente, e principalmente pela condução da floresta. Uma perfeita mato-competição, isenção total de competição de gramínea no primeiro ano, onde nós não devemos ter concorrência com as gramíneas, principalmente as braquiárias ou o pânico. E principalmente, como os solos nossos são arenosos, é de fundamental importância o parcelamento dessa adubação, para que você tenha um aproveitamento maior, ou no momento estamos trabalhando com a fertilizante de liberação controlada, que nos permite fazer uma única adubação no primeiro ano, que é de fundamental importância para o desenvolvimento florestal dessa modalidade. A partir de 12 meses, recomendamos a elaboração e execução de análises foliares para complementação e ou correção de possíveis desvios nas adubações praticadas. Recomendamos, geralmente para solos arenosos, adubações ou parceladas até 12 meses ou liberação controlada, uma única adubação até 12 meses, análise foliar entre 11 e 12 meses, mais uma adubação de 24 meses e 36 meses, sempre precedidas de análise foliar. Isso são técnicas que nos permitem uma produtividade certamente acima de 30 metros cúbicos hectare ano. Estamos à disposição aqui no Mato Grosso do Sul, nossa residência é Campo Grande, o nosso contato é 067 992810257, e-mail cmflorestal@uol.com.br, à disposição para esclarecimento de dúvidas ou quaisquer visita nos projetos aqui implantados. Muito obrigado, Celso Medeiros.